Olá, aqui é o Eduardo Roberto do XExcel e hoje vamos falar sobre operações matemáticas no Excel. O objetivo aqui dessa aula é explicar a importância da ordem das operações matemáticas e ensinar como isso pode afetar os resultados da sua planilha. Muito bem, nós vamos falar primeiro sobre conceitos, depois sobre aplicação, então vamos direto ao assunto. Muito bem, essas são as principais operações no Excel. Então tem a exponenciação, a multiplicação, que a exponenciação é representada pelo circunflexo, multiplicação pelo asterisco, divisão pela barra, positivo e negativo, e nós temos a opção de utilizar parênteses para mudar o sequenciamento, porque o sequenciamento aqui é o mesmo matemático. Primeiro, numa equação qualquer, primeiro se faz a exponencial, depois você faz a multiplicação e divisão, e depois, por último, você faz a adição e subtração. Então é essa sequência. E quando eu quero, por algum motivo, alterar essa sequência, eu utilizo do parênteses para poder fazer a correção. Então vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, aqui. Suponha que eu tenho essa equação 2 mais 2 vezes 3 elevado a 4. Na matemática e aqui no Excel, o que ele vai fazer quando ele se depara com uma equação como essa? Ele primeiro vai elevar o 3 à potência 4, tá vendo? Ele vai fazer primeiro exponencial, depois ele vai multiplicar por 2 e no fim ele vai somar com os dois, independente da sequência que esteja aqui, ou seja, independe da ordem que está digitada. Então se nós viermos aqui, por exemplo, para fazer essa equação funcionar aqui no Excel, nós podemos pôr o sinal de igual, né? Fazemos 2 mais 2 vezes 3 elevado a 4, e o resultado vai ser o 164, que nada mais é que 3 elevado a 4 vezes 2 mais 2, ok? Então isso está correto. Agora, uma outra forma, se eu quiser inverter o sequenciamento, ou seja, se eu quiser mudar a ordem do sequenciamento, eu tenho que usar parênteses. Então, no exemplo abaixo, nós vamos fazer, veja qual é a proposta. Somar 2 com 2, depois multiplicar por 3 elevado a 4. Então, aqui nesse caso, o que vai acontecer será igual, abro parênteses, 2 mais 2 vezes 3 elevado a 4. Tá? Com isso, veja o Excel fez. Ele faz o 2 mais 2 primeiramente, então fica 2 mais 2 igual a 4, e aí fica 4 vezes 3 elevado a 4. Então ele vai primeiro levar o 3 à quarta, que é a sequência, depois ele vai multiplicar por 4, então vai dar o 324. Agora, se eu quiser mitigar e inibir todo o processo, eu posso vir aqui e colocar dois parênteses. Então vai ficar, por exemplo, dois parênteses, eu tenho 2 mais 2 para ele fazer primeiro esse, depois multiplico por 3, fecho, e aí só então que eu levo a 4. Com isso, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai fazer o 2 mais 2, depois ele vai fazer a multiplicação pelo 3, e só no final ele vai levar a quarta potência, que vai dar 20.736. Né? E assim sucessivamente. Eu posso usar, aqui nesse caso, se eu vou elevar alguma coisa, se eu não colocar o parênteses, por exemplo, nesse caso que eu quero elevar a meio, se eu não colocar aqui o parênteses, o que ele vai fazer e esse é um caso interessante, vamos por aqui, 1 dividido por 2, nesse caso o que ele vai fazer? Como a sequência da exponencial é primeira, ele vai primeiro elevar 1, que 49 elevado a 1 é 49, e dividir por 2, vai dar 24,5. Quando, se eu realmente quiser elevar a meio, eu tenho que fazer o quê? Pôr entre parênteses. Então, vou pôr 49 elevado, abro parênteses, a meio, aí sim ele vai fazer o 7, que é a raiz, que é igual a raiz de 49, ok? Muito bem, então aqui estão os exemplos que nós desenvolvemos e vamos então para a aplicação. A aplicação nós vamos tratar com dois modelos básicos aqui. O primeiro nós temos uma tabela de produtos com preço, margem de lucro, estimativa de venda e desconto. Né? Então primeiro vamos calcular o preço estimado de venda, considerando a base de margem de produto, e depois vamos aplicar um desconto e ver como isso funciona. Então, veja bem, se eu aqui simplesmente fizer, para cálculo de vendas, eu tenho que considerar o seguinte, eu tenho que fazer a conta por dentro. E por dentro, como é que eu faço? Eu pego o custo e divido por 1 menos a porcentagem que eu quero adicionar ao meu produto. Isso por quê? Porque quando eu vou, por exemplo, calcular lucro
comissão de vendas. Impostos é sempre sobre o preço de venda e não sobre o preço de custo. Então, tem que fazer a conta por dentro. Se eu não colocar, pegar o exemplo aqui, se eu pegar 20, né, ou vamos digitar o 20 aqui e dividir por 1 menos o percentual, veja, eu não coloquei o parênteses, o que ele vai fazer? Pelo que nós aprendemos, ele primeiro vai dividir por 1, depois vai tirar menos os 30%, o que vai dar para nós, na verdade, 19,70, ou seja, ele tirou 0,3, que é os 30% do 20, ele não fez a conta como nós queríamos. Para corrigir isso, vamos dar um F2, e aí se nós colocarmos entre parênteses, vamos colocar entre parênteses para ver que o resultado está diferente, e aí sim ele calculou o preço estimado de venda corretamente, que é o 28,57. Vamos fazer mais um? Então ponho o igual, clico no custo que eu quero, dividido por, abre parênteses, 1 menos a margem que eu quero adicionar, e assim eu consigo calcular corretamente, tá? Se eu quiser copiar essa fórmula, eu posso vir aqui, marcar toda a área, dou direita do mouse, colar especial, e posso vir aqui em colar fórmulas, ele já calculou as fórmulas, se eu der um F2 aqui, eu vejo que ele já está corrigido. Legal? E assim corrigido. Agora, vamos supor que eu tenho esse preço final e eu quero dar um desconto. Hoje é uma promoção, aniversário da empresa, aniversário da loja, ou então é um Black Friday. Então, eu tenho que tirar 5%. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, pego o valor de venda, multiplico, abro parênteses, 1 menos o percentual que eu quero dar de desconto. Veja que ele deu 27,14. Então, de 28,57 ficou por 27,14. Eu posso, de uma outra forma, marcar toda a seleção, vir aqui, aperto esse vezes... Abro parênteses, 1 menos a porcentagem que eu quero, né? Fecho parênteses, dou um Ctrl Enter, ele já calcula tudo para mim rapidamente. Veja que ele já fez aqui, se eu der um F2, ele vai mostrar para mim que ele está fazendo a conta com desconto. Legal, ok. Daqui então temos o preço final. E como é que eu calculo o lucro? O lucro final eu vou calcular a diferença do valor final pelo custo do produto dividido pelo valor final. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, abro parênteses, esse valor final menos o custo do produto, fecho parênteses, dividido pelo valor final, ele já vai me dar o percentual. Se eu vier aqui copiar, marco tudo, direita do mouse e função, ele já vai copiar as fórmulas corretamente, veja que ele já trouxe toda a fórmula com a referência relativa de cada item. Ok? Daí nós temos então o preço final estimado, o desconto para cada item e de forma correta. Veja que nós utilizamos o parênteses, ele é de extrema importância para que a gente possa ter a correção. Se eu tirar o parênteses dessa fórmula, vamos supor que eu retire aqui do 26,3, só para vocês verem, se eu retirar o parênteses, dei um F2, estou editando a fórmula. O que ele vai fazer aqui, pessoal? Primeiro ele vai dividir o C4 por C4, depois que ele vai tirar o C4. Então vai dar mais 26 ali. É um absurdo aqui. Eu vou até dar um Ctrl Z para ele corrigir e deixar da forma correta. Legal? Vamos agora a um outro exercício, um outro exemplo. O exemplo que nós estamos dando aqui é o cálculo de uma média ponderada de provas de aluno baseado. Aqui ele vai aparecer uma fórmula aqui bacaninha para a gente, no fator de presença. Fator de presença ou fator de participação. Então aqui eu tenho a prova 1, quanto o aluno tirou na prova 1, quanto ele tirou na prova 2. E eu tenho um fator de participação, que pode ser presença, participação na aula. Então é um critério que o professor pondera as aulas. E como é que é feita a média? A média é feita calculando 40% da nota vem da prova 1, depois 60% vem da prova 2 e multiplica pelo fator de participação. Se o aluno tiver uma média maior ou igual a 6, ele é considerado aprovado. Então, como é que eu tenho que fazer? Se eu vier aqui, então eu tenho que abro parênteses, pego a prova 1 vezes 40%, mais a prova 2, então abro parênteses, prova 2 vezes 60%, que é o que está no enunciado. Então eu vou parar aí só para que nós possamos dar uma olhada. Então aqui, veja, e como eu digito errado aqui o 60,5, então vamos aqui acertar esse, agora sim, agora ficou certo. Deu 8,37. Tá? Para que eu possa corrigir isso, eu tenho que pegar o resultado total dessa nota e multiplicar pelo fator de participação. Porém, se eu fizer diretamente aqui, se eu chegar aqui no final da fórmula, colocar o multiplicar pelo fator de participação, ele só vai multiplicar a última parte da conta. Eu quero que ele multiplique o valor total. Então eu tenho que pegar, por um parênteses aqui, outro parênteses aqui, ou seja, eu fechei toda essa conta num valor único e ele vai multiplicar pelo valor total. Aí sim vai estar correto. Então vamos fazer uma completa desde o início até o fim? Então eu venho aqui, eu vou ter que abrir dois parênteses, porque eu vou ter que multiplicar pelo valor final. Então eu vou pegar a prova 1 vezes 40%, mais prova 2
vezes 60%, aqui eu digitei errado, vamos lá de novo, 60%, né? Ok? Fecho os dois parênteses e aí sim eu multiplico pelo fator que está na E16. Né? Quando eu dou um Enter, pronto, ele fez aqui. Eu posso agora pegar, copiar, Ctrl C, venho aqui, marco tudo, direita do mouse, vou copiar só funções para ele não calcular. E aqui a nossa planilha já dá aqui uma continha aqui de aprovado e reprovado, que isso vocês vão ver na próxima aula como eu uso função C e função condicional. Ok, pessoal? Bom, essa é a nossa dica de hoje. Se você gostou, né, como que você faz para receber os nossos avisos, vá lá no XExcel no YouTube, certo? E você vai ter que fazer duas ações. Primeiro você vai se inscrever no canal, vai lá, clique em inscrito. E depois você aciona a notificação, que é o sininho. Vai lá e clica no 2. Com isso você vai receber toda vez que tiver um vídeo novo no YouTube, você vai receber uma notificação e vai poder assistir a aula gratuitamente, ok? Muito bem-vindos. A planilha está no link abaixo. Clica no link abaixo do vídeo que você vai poder acessar e baixar a planilha no seu computador. Um grande abraço e até logo.